Vou exibir mais uma questão de matemática aqui no canal e se você ainda não me conhece, sou o professor Simon Rocha e te ajudo a resolver questões. Questão na tela para vocês e ela diz o seguinte: Augusto, Breno, Caio e Diego deverão formar uma fila, mas Augusto não quer ser o primeiro e Diego não quer ser o último. O número de filas possíveis é... Bom, vamos lá, diante dessa situação, formar esse número de filas. Galera, vamos pensar primeiro no seguinte: 1, 2, 3, 4 pessoas para organizar. Se não tivesse restrição, quantas seriam as possibilidades se não tivesse restrição? Seria 4 fatorial, não é isso? Porque o primeiro poderia ser escolhido de 4 maneiras, depois 3, depois 2, depois 1, a fila indiana, não é isso? Então, teria aqui o total de 4 fatorial, e 4 fatorial é 24. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Então, 24 possibilidades sem restrição. Mas aqui eu tenho uma restrição, e agora vamos calcular essas restrições. Certo? Vamos calcular essas restrições. Veja bem, 1, 2, 3, 4. De verde aqui são as restrições. Primeira, a gente pode ter Augusto aqui, certo? Eu não quero que Augusto esteja na primeira, né? Então, vamos calcular justamente as restrições, tá? Augusto na primeira posição. E aí, Diego pode estar em qualquer uma dessas, certo? Vamos calcular Augusto na primeira. Então, a gente tem essa configuração aqui, ó. Augusto na primeira e Diego circulando dessa forma, ó. Todas essas aqui não nos interessam. Augusto na primeira, que não nos interessa, são essas aí. Augusto na primeira com Diego na segunda, Augusto na primeira com Diego na terceira, Augusto na primeira com Diego na quarta. Certo? E aí é o seguinte, ó. Como aqui está fixo, sobrou quantas? 2 pessoas. Então, aqui sobrou 2 vezes 1, 2 possibilidades. Aqui também, ó, 2 vezes 1, 2 possibilidades. 2 vezes 1, 2 possibilidades. Então, a gente vai aqui, ó, já tem 6 possibilidades que a gente não quer. Certo? E aí, agora, a gente vai calcular Diego na última. Com Diego na última, a gente pode ter o seguinte: Diego na última e Augusto na primeira, certo? Só que a gente já fez essa conta, ó. Aqui ela, ó, Augusto na primeira e Diego na última. A gente já fez essa conta, então a gente estaria repetindo. Então apaga, certo? Diego na última e Augusto aqui. Aí sim. E Diego na última com Augusto aqui. Mesma ideia, sobrou 2 pessoas, 2 vezes 1 aqui, ó, 2. 2 vezes 1 também aqui, 2. Ou seja, 4 possibilidades com Diego na última que a gente não quer. Ou seja, totalizam quanto? 10 possibilidades que tem Augusto na primeira ou Diego na última. Então, a gente descarta. Então, qual é o número de filas possíveis que Augusto não está no primeiro e Diego não está no último? Vai ser essa diferença de 24 menos 10, que vai dar 14. Certo? Esses 10 casos aqui são os casos da restrição. São os casos o quê? São os casos que não queremos. São os casos em que Augusto e Diego figuram na primeira ou na última posição. Os 24 casos são os 24 casos ao todo, sem restrição. 4 fatorial, 24. Retira aquilo que a gente não quer. Quantos são os casos que a gente não quer? 10. Quantos sobraram? 14. Então, 14 é a resposta que satisfaz a questão. Tá bom? Letra D de dado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido essa questão. Se você gostou, curte, comenta para estar ajudando o canal a crescer. Se ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve para estar ajudando o meu trabalho aqui dentro do YouTube. E não esquece de entrar no grupo gratuito. Nos vemos nas próximas questões.